Eu sempre tive um interesse sociológico pela esquerda, talvez porque eu mesmo, na minha agora longínqua juventude, apesar de não saber na época, tinha pensamentos de esquerda, digamos assim. Mas o tempo passa, a gente amadurece e com isso aprende, ou pelo menos devia aprender, por que a gente acha certas coisas. São coisas que vêm do nosso núcleo familiar que herdamos sem questionar? Pode ser. São coisas que são do nosso ambiente social e que a gente replica automaticamente? São informações que a gente recebe de fontes que a gente julga segura e a gente processa sem muito critério? Pode ser um monte de coisa. O fato é que a maturidade obriga a gente a ficar sempre com a pulga atrás da orelha, porque a gente toma tombo demais na vida. É muito tombo. Quer um exemplo? Quando você abre uma empresa e um dia um cliente... Alguém já deve ter passado por isso. E um dia o cliente chega e te fala: olha, me faz um preço especial nesse trabalho, porque eu vou te chamar para mais serviço, nos próximos você ganha mais. E mineiros, eu acreditei na primeira vez que eu vi isso, tá? Olha que bobo. Precisei tomar um primeiro pacote, uma primeira vez, para nas próximas 437 vezes que eu vi esse tipo de argumento comercial na minha vida de empreendedor, já saber que isso era papo furado. Inclusive saindo da boca de amigos. Amigo mesmo. Em que eu pensei, bom, esse aí não vai mentir para mim. E era mentira, e eu caí de novo, né? E agora ele é um ex-amigo. Como ninguém quer ser otário para sempre, na medida do possível você passa a ser mais cínico. E isso quer dizer que não é que você passa a ver os outros como potenciais mentirosos, mas exatamente aquilo que eu listei lá em cima, que muitas pessoas normalizam receitas, vamos chamar assim, que vieram ou do seu ambiente familiar, social, informações falsas recebidas e praticam na vida. E claro, também existem as pessoas sem caráter, é evidente. Mas isso é o mundo, e é para isso que a gente está aqui, né? Para aprender com os nossos erros, independente da forma de pensar, de agir ou do caráter das outras pessoas. Eu aprendi algo com essa história do depois eu te passo um job melhor, porque percebi, entre outras coisas, que é um argumento que funciona baseado na nossa ganância. Eu vou ganhar mais dinheiro depois, né? Tanto quanto qualquer outro golpe, do tipo daqueles vigaristas que estavam vendendo máquina de imprimir dinheiro antigamente, né? A turma caía. Ai, meu Deus, eu vou comprar a máquina de dinheiro dele porque eu vou ficar rico, que cara otário. Pois é a mesma coisa. Então, peraí, que eu tô esticando demais aqui, mas eu vou chegar lá em 3, 2, 1. Já repararam que esse vai ser um episódio fora do padrão, né? Deu vontade. Quando tem uma janela, que nem essa última semana, que não teve episódio, dá vontade de falar não sobre temas específicos, até porque se acumula muita coisa, mas sobre o que a nossa cabeça ficou pensando nesse período. E nesse período, entre tantas coisas que aconteceram, dessa vez muito mais no ambiente nacional do que no internacional, o que mais me choca profundamente, né, o shock and awe, né, como dizem lá fora os americanos, não foi foram, né, os diversos, eu ia falar o escândalo, mas são os diversos escândalos ligados aos aposentados aqui no Brasil. Os escândalos. Aliás, esses escândalos estão sendo escondidos pela imprensa, usando recursos de distração, como o julgamento do Bolsonaro, que por sinal está fazendo água, nitidamente, ou essa fase de ficar falando de bebê reborn, fofoca de padre influencer que faz vídeo com cara de cama. Então joga qualquer coisa na mídia para tentar cobrir a história. Mas tudo bem, não existe escândalo maior, não existe nada mais odioso que bater carteira de velhinho. Numa escala de aberração social, de demonstração de maldade no sentido bíblico, se a gente fosse fazer uma escala, talvez isso só perdesse para matar a criancinha para pegar órgão, né? Em um país onde se empobrece a população para fazer dela dependente do Estado, o que já é mal, né? É evil. Roubar dinheiro de quem depende do Estado. Você transforma o cara em dependente do Estado, daí você rouba o dinheiro de quem é dependente do Estado. É a maldade, a enésima potência. Mas é óbvio que uma faixa enorme de brasileiros não vê assim, porque ela continua votando nesses escroques continuamente, ano
após ano. E é por isso que a gente resolveu fazer esse nosso papo hoje, porque como sempre também a gente é muito prático. Eu não tenho esperança de que um canalha que rouba uma velhinha vá mudar durante o tempo de vida dele, mas eu tenho alguma esperança de que esses caras não sejam alçados ao poder conscientemente por essa mesma faixa de população sempre, esses eleitores aí que eu falei para trás. Portanto, nada sociologicamente, tá? Não tem pesquisa que embase o que eu vou falar agora para vocês, é a nossa maneira de ver o mundo por aqui, que nos dá algumas pistas de como mudar essa situação politicamente. Porque se a gente não for prático, nós não vamos conseguir nada, e tudo que vai sobrar é reclamar da vida e falar que nós somos fodidos porque parte da população vota errado. Então, esse tem que ser pelo menos nosso campo de atuação, tá? Muito bem. Qual que é o papo? O nosso papo é que existem 4 tipos de, aspas, esquerdistas. 2 deles são no topo social, 2 estão na base social. No topo, evidentemente, o topo total são aqueles que lutam para ter e permanecer no poder, né? Eventualmente eles conseguem, chegam lá e ficam, como é o caso dessa caravana aí de crápulas que a gente tem tanto no governo como em outras instituições do poder hoje. Contra eles você virtualmente não pode fazer nada, como ser único, tá? O seu sair da bolha não pode fazer muita coisa sozinho, só votar contra e protestar quando for chamado a protestar. Mas tem um ponto aqui que a nossa postura pessoal pode se adequar. Digo isso porque muitas vezes a gente pensa, nossa, o voto desse animal de rabo vale a mesma coisa que o meu. Duvido que alguém não tenha pensado já isso alguma vez, né? Ah, esse Lazareno votou no Lula, puta merda, cancelou meu voto. Aqui a parte do cinismo, né? Volta também a questão do passado, que é muito importante. Os dois, essa questão que falei do cinismo também é importante, os 2 casos. Pensa o seguinte, cada vez que as pessoas xingam o ministro do STF, elas podem estar esquecendo que tem uma parcela de culpa. Ora, vejamos, vamos por exemplo, quem como eu, tá? Eu que votou no Fernando Henrique, colocou o Gilmar Mendes lá. Quem votou em Lula 1, mesmo depois tendo se arrependido e não votou no Lula 2, colocou a Carminha lá. Aquela que é censura, que diz que, aliás, a censura é inconstitucional, mas vamos fazer só mais umas semanas disso, né? Lembra disso? Então. Quem ainda votou no Lula 2, mesmo depois do Lula 1, acontece, colocou o Toffoli lá. Quem votou em Dilma 1, colocou o Fux e o Barroso. E quem ainda acreditava na Dilma depois de tudo, ainda colocou o Fachin, aquele do salvo-conduto nos morros cariocas. E, aliás, por tabela também colocou Alexandre de Moraes, né? Porque o Temer era vice da Dilma 2, né? E o Temer que indicou. E eu separei só esses nomes aqui, apesar de terem outros não tão felizes, porque são nomes indicados há mais tempo. E nesse período muita gente mudou de cabeça. Assim como eu votei no, aspas, Gilmar Mendes, muita gente que segue hoje saindo da bolha votou pelo menos no Lula 1. Por testemunho pessoal, manda pra ele, puta, cara, eu votei no Lula na primeira eleição, eu não gostava do Fernando Henrique, votei no Lula. Então são testemunhos de arrependimento. Lula 1 já recebemos, Lula 1 e 2 já recebemos vários, então isso não me dói nada. Mas essa turma já tá lá, esses que eu mencionei agora, Fachin, Fux, Carminha, etc e tal, eles já estão lá no topo, solidificados no poder. E não adianta você sentar na frente, seja de um Lula, de um ministro dele, que eu nem sei o nome, porque tem tanto e muda tanto, ou de um Jacques Wagner, ou de um cretino com mandato psolista qualquer, e tentar convencer o cara no verbo a mudar, porque ele está lá no poder. Logo, ele não vai ser convertido com melhores argumentos que você possa ter. Você pode, arrebentar, mas você não vai porque não há interesse em mudança, certo? Então é perda de tempo. Quem está no topo não quer sair do topo por ter um insight político em função de uma opinião de terceiro. Então esse é um terreno extremamente estéril para qualquer tipo de argumentação. Num capítulo especial, eu posso colocar aí também nesse topo a maior parte da imprensa, da grande imprensa hoje, aqui e lá fora. Essa turma se alimenta do poder desse pessoal. É fácil demais, gente. É fácil demais. É só você pendurar no saco deles para ter carona eterna. É muito bom, né? Se você quer acertar a sua grana, tá resolvido. Aliás, note uma coisa. Muita gente chama esse pessoal de imprensa petista e, desculpa, não é imprensa petista não, tá? Se você quiser tentar encaixar algum
perfil mais ou menos político para esse pessoal, além de ser aproveitador de situação, de verdade 90% dessa turma é tucana, né? Jeitão tucano, não é petista não. Eles defendem o governo atual por necessidade, mas Lula não é o cara deles. Assim como muitos lá nos Estados Unidos defendiam Kamala nas eleições americanas, ainda que a Kamala não fosse a pessoa deles. A Kamala não era uma pessoa do Obama, tá? Assim, não era uma indicação do gosto da elite democrata. Então, Kamala talvez estão indo juntos por necessidade. Mas não vamos esquecer o seguinte: a grande imprensa vai para onde o mercado financeiro for. Não tem nada a ver com partidos. Tem a ver com ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro. E hoje Lula é a grande mãe do mercado financeiro. Vídeo escândalo da Previdência, que agora dizem os bancos estão querendo melar a CPI. E eu não duvido, porque alguma coisa teve que passar aí no meio pelos bancos. Quando o mercado disser chutem o rabo do Lula, eles vão chutar como nunca. Nossa, eu nunca gostei do Lula mesmo, né? Até a véspera eu gostava, mas no dia seguinte não gosta mais. Eles passaram esses anos fazendo um trabalho gigante de assessoria de imprensa fantasiado de jornalismo e vai mudar, como se você girasse um canal de TV, tá? Então essa é a turma lá de cima. Esse é o nosso primeiro grupo. Vamos para o segundo grupo. A segunda camada, vamos chamar assim, é dos convertidos reais. E surpresa, talvez para vocês, eu acho que aqui nesse meio tem um monte de gente com boa intenção que acredita no que se pode fazer, tá? Com esse pensamento, e não vai mudar a não ser que tenha um insight poderoso. Como já tiveram, vários deles tiveram insights poderosos, como é o caso do finado Olavo de Carvalho, né, que era super esquerda, Paulo Francis, o ex-ministro da Educação do Bolsonaro, lá, o Ricardo Vélez Rodrigues, o Bruno Garchagen, né, que faz comentários, a Leda Nagli, e até certo sentido o Fiuza. Essas pessoas tiveram seus insights e pode apostar que isso aconteceu não porque alguém sentou do lado e convenceu num bate-papo, mas porque a experiência de vida deles foi tampando portas do pensamento de esquerda, como foi no meu caso com meus parcos conhecimentos lá na minha juventude. Imagina, pensa o seguinte: eu fui diretor cultural de diretório acadêmico, gente, né, durante o regime militar. Olha, ainda era mais heavy metal ainda. Imagina a minha cabeça na época, apesar de que desse grupo, entre os meus pares, eu era considerado muito conservador, tipo, esse cara eu não sei não, tá? Mas pensa nesse meio um Aldo Rebelo, talvez um Rui Pimenta, e com uma coloração mais suave um jornalista como o Michael Schellenberger e até talvez um RFK Júnior lá, né? Seja a esquerda mais radical ou mais pró-social-democrata, os sujeitos acreditam de coração no maior papel do Estado para suprir demandas da sociedade. Mais ou ainda por cima muito mais regulamentações e assim por diante. Mas acreditam porque acham que sob esse modelo a sociedade vai ser melhor e eles não se beneficiam com isso. Isso é a parte importante, eles não se beneficiam disso diretamente, ao contrário do grupo 1, que é o que a gente estava falando, tá? Eu consigo ficar na sala com essa turma? Consigo, perfeitamente. Eu concordo com eles? Não, via de regra não. Eles vão mudar? Eventualmente sim, mas só se tiverem um insight pessoal, tá? Ou seja, vamos dizer assim, um terreno também estéril para argumentações. Até porque, veja bem, nenhum desses nomes que eu citei desse grupo são animais de rabo, tá? Muito pelo contrário. Muitos deles são pessoas brilhantes intelectualmente e isso faz com que a questão de argumentos tradicionais sejam simplesmente óbvios demais para eles. Não é porque o seu saindo da bolha chegar lá conversando com o cara e falar, mas e a Previdência? É que o cara vai mudar. Nossa, é verdade, como é que eu nunca pensei nisso, tá? Não é como se fosse um raio caindo na cabeça do sujeito, um desinformado, tá? Não é o caso, definitivamente. Aí tem o próximo grupo, tá? O próximo grupo, e olha que eu vou ter que ser sincero com vocês, é o grupo que eu mais desprezo, por incrível que pareça. E com o peso da palavra desprezo, tá? Porque são batizados aqui internamente os idiotas, tá? Pô, mas se eu sair da bolha, os caras do topo são os que efetivamente têm destruído a nossa sociedade. Como é que você tem mais raiva desses idiotas do que da turma do topo? Porque a elite com discurso de esquerda no poder, ela se baseia nos idiotas para isso. Sem os idiotas não existiria esse topo. Mas ainda assim, vamos pegar esses idiotas e dividir em duas categorias, tá?
são os, vamos chamar assim, idiotas clássicos e os sub-idiotas progressistas. Beleza? Os idiotas clássicos da esquerda, sem generalizar, só uns 90%, compram a ideologia da esquerda por insatisfação com sua vida pessoal, por inveja, etc. e tal. Eles curtem sempre a ideia de reparação, redistribuição, expropriação, qualquer outra que leve a uma mordida num patrimônio alheio, seja em benefício próprio, como é o caso da reparação, eu quero reparação sobre isso, ou indireta, por meio de um Estado grande, que cobre um monte de impostos e depois mande uns trocados para ele fazerem o que quiser. É um tipo de miséria autoconsentida, tá? Que tem mais força na punição do que quem tem benefício. O que eu quero dizer com isso? Eu estou mais preocupado em ferrar com o outro do que me beneficiar. Os caras não estão nem aí com o fato de, por exemplo, não ter esgoto nessa porcaria de país para uma parcela gigante da população, mas ele vai vibrar com a ideia de uma expropriação ou com a ideia de controle de liberdade de expressão. O cara não se importa em viver sentado numa poça de merda, com todo o respeito, desde que isso dê vazão ao sentimento autoritário dele, de não deixar que os outros pensem diferente dele. E isso é patológico, tá? Isso é uma forma de ressentimento maluca. Não se trata de ajudar o próximo, não se trata de benefício próprio também não é. É raiva mesmo, tá? Uma parte dessa turma vai estudar e, se tudo der certo, sobe para a camada de cima lá dos caras que pensam dessa forma de coração, tá? Quem sabe? E aí tem o segundo grupo de idiotas, que são os sub-idiotas progressistas, né? Que porcaria. Essas cabeças de camarão dão um passe livre para o arbítrio e para a corrupção para demonstrar virtude. Gente, na boa, se pegar o meu círculo social, é o que mais tem. Coisa de classe média para cima, com sentimento de culpa, que acredita que, sei lá, jogar um piloto na pista mesmo que sem carro é promover igualdade no automobilismo, sabe como é que é? Na verdade, eles não estão nem aí para igualdade, eles não estão nem aí para inclusão. Pode ver que a maior parte dessas pessoas, inclusive, não faz trabalho voluntário, não faz qualquer tipo de filantropia, apoio, nada. O espaço deles geralmente agora é digital. Militância pura digital, sem custo, catingue, tá? Não vou gastar dinheirinho não, sem custo e com benefício de autopublicidade. Ser virtuoso digitalmente é só uma estratégia de propaganda, de divulgação pessoal das suas virtudes. Tá? O grande problema é que são pessoas com razoável poder de influência dentro dos seus círculos pessoais sociais, não por inteligência, mas por posição herdada. E com isso eles têm acesso a influenciar outros ao seu redor e, pior, validar aquela turma lá de cima, aquele topo safado que passa a mão na cabecinha deles como se fosse cachorrinhos obedientes. E eles adoram essa subserviência, tá? Ouvir um good boy de alguém lá de cima para essa turma é o maior presente que pode existir, e eles podem fazer qualquer coisa para um afago desses, inclusive destruir vida de pessoas, ou como no caso recente agora, dos 2 jovens que foram assassinados na frente da embaixada israelense em Washington, né? Praticar violência de maneira covarde, simplesmente para gritar Palestina livre. Olha, tá vendo? Ganhei um espaço. E uma parte da turma fala, nossa, como eles são corajosos. Good boy. Matou um outro. Porque nota, a violência dessa turma não é aquela violência raiz do assassino compulsivo, tá? É a violência do tiro nas costas no CEO da empresa de seguros, ou de quem entra na escola infantil com um fuzil porque está revoltado com a visão que a América tem da comunidade trans. Ele não entra num clube de tiro ou numa escola de tiro, ele vai entrar numa escolinha infantil, né? Engraçado que eles se veem como espelho dos antigos guerrilheiros da esquerda, heróicos que pegavam em armas, mas eles não são nada disso. Aliás, eu recebi esse vídeo hoje, pouco antes da gente começar a estruturar esse episódio aqui. Dá uma olhada. Homem esquerdista não tem testosterona. Esquerdo macho. É sério, eu tenho certeza que se cálculo, se fizer um exame de testosterona, eu tenho mais testosterona que homem esquerdista. Não dá, porque o esquerdo macho
ele já é vítima, né? Ele não tem aquela postura de botar o pau na mesa e falar, não, eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou fazer acontecer. Não, é sempre um culpado, é sempre um terceiro. A culpa é do Bolsonaro, a culpa é dos Estados Unidos, a culpa é de não sei, sempre a culpa é do chefe. Nunca é assim, ele não vai ter aquela autorresponsabilidade de chegar e falar, não, eu errei, eu vou lá, vou resolver. Não é isso? Então. Enfim, os subidiotas progressistas são a fatia mais hipócrita do pensamento político. Servos do topo, se dizendo resistência, violentos, dizendo que pregam amor, comprometidos com a elite, enquanto fingem que são apoiadores das minorias. Essa forma de subidiotice foi construída planejadamente ao longo dos anos. Não está aí por acaso, tá, gente? O que é incrível só, que eu acho realmente incrível, é que eles sejam tantos e eles se achem tão inteligentes. E por fim aí vem os desinformados. Muito bem. É que bom, né? Não que seja bom existirem pessoas desinformadas no momento atual, tudo que a gente não precisava, mas o bom é que ao menos não foram totalmente, sempre parcialmente sim, certeza, contaminados com as mensagens vindas da mídia ou do entretenimento. Mas é uma situação mais contextual do que um ato de fé, tá? Junto a esse público, ainda é possível conversar até sobre política, é uma coisa louca. Então, quer ver um exemplo? Essa semana nós estávamos aqui em casa com uma tia nossa, ficou aqui uns dias, totalmente desencanada de política em geral. Ela queria entender sobre o que a gente falava aqui no podcast e deu para ver nos olhos dela um certo ar de horror, como se a gente falasse que o capeta está na terra, pronto para tirar a vida de todo mundo. E isso durante as explicações que ele estava falando, a gente conversa sobre isso, e a mulher ficou realmente impactada. Na manhã seguinte, no café, a gente estava tomando café de manhã, ela foi a primeira a falar. Ela falou, gente, eu nem consegui dormir direito hoje. Eu já tinha ouvido falar dessas coisas que vocês me contaram, mas eu nunca tinha visto vídeos, eu nunca tinha visto prova de nada. Pois é, ela tem como base ainda o bom e velho Jornal Nacional dela, né? Que ela ouve por ouvir, por sinal, ela ouve num hiato aí entre novelas. Mas ela estava de queixo caído de que nada do que a gente falou jamais tinha sido falado no Jornal Nacional. Como é que pode? E aí a conclusão que ela chega por conta própria. Então, eles também ganham com isso, certo? Certo. Pois é. E aí, gente, chega, estava bom por aqui. Mais que isso, mais venda, entre aspas, que isso, é demais para um dia só. A minha alegria agora é que cada vez que ela for ver o Bonner na tela, ela vai saber que ele está escondendo alguma coisa. E isso já é um passo gigante. Descredenciar falsos comunicadores é um baita passo. E aí, gente, um passo por vez, baby steps. É apenas nesse segmento do pessoal desinformado que existe alguma chance de mudança de rota. Sejam os desinformados por situação de vida, sejam os desinformados por serem jovens demais. E não é à toa que é exatamente sobre os jovens que a esquerda cai em cima. E também não é por acaso que na Alemanha, por exemplo, com boa comunicação, a direita cresce a olhos vistos. São os jovens que estão empurrando o movimento lá para frente. Então você escolhe um desses grupos para conversar, jovens ou pessoas maduras e informadas, e na medida do possível segue por aí, de verdade. É um trabalho longo e tem que ser feito e necessita pouco esforço se você parar para pensar, né? Não é todo dia que uma tia vai te visitar inesperadamente. Mas a ideia é o seguinte, quando a tia vier, aproveita, né? Eu acredito sinceramente que vale muito a pena. Vale mesmo. E é um trabalho que tem que ser feito, tá bom? É isso aí, pessoal. Desculpe o programa um pouco diferente hoje, estava a fim de falar da vida. Não vou deixar de fazer o nosso jabá. Pedir para vocês não esquecerem do nosso Pix, 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou passar na nossa loja, lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, pessoal. Uma boa semana para todos, um grande abraço para todo mundo. Muita paz, muita sabedoria. Que bom estar de volta. O SDB Flash acabou. Fique em paz. Saindo da bolha.